Esse aqui foi o meu resultado depois que eu comecei a utilizar robôs nos meus negócios. Olha só, vou abrir aqui a minha conta do Banco Inter. Como você pode ver aqui, eu tenho mais de R$ 1 milhão investidos. E eu quero mostrar para você que você também pode fazer isso. Olha aqui o meu saque semanal. R$ 30 mil, 10 mais 10 mais 10. Você também pode ter esses mesmos resultados se você seguir as estratégias corretas. Clica no botão aqui embaixo desse vídeo e vem comigo que eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Então, Querendo ou não, pensamentos entrariam um pouco na questão do controle, né? Porque a gente não tem controle sobre todo o pensamento que vem na nossa cabeça. eu acho que isso é um bom assunto de debate, assim. Eu vejo que quanto mais a gente está no nosso próprio controle, eu vejo que a gente consegue estar no controle dos nossos pensamentos, tá? Então, acho que se você não está no controle do que você está pensando, significa que você está sendo afetado, né, por alguma coisa que você não tem defesa. Então, por exemplo, o estoicismo ele tem uma alegoria que é a cidadela interior, que ele é basicamente uma alegoria para representar a minha mente. Então, se a minha cidadela ela é uma cidadela desprotegida, ela não tem muros, não tem soldados para proteger ela, vai entrar qualquer coisa, né? Vai entrar alguém falando porque você é isso. Vai entrar na cidadela, ela não tem defesa. Eu não tenho um recurso interno para eu falar, cara, eu não acho que eu não sou isso. Deixa eu entender se isso é verdade. Eu não tenho esse recurso. Daí eu simplesmente vou deixar aquilo vai me ferir. Porque Interessante. eu deixei entrar na minha cidadela interior. Agora, quanto mais você vai desenvolvendo virtudes, valores, você vai desenvolvendo essa musculatura mental, é como se você estivesse fortificando a tua cidadela. Então, ela tem muros altos, ela tem exército. E quem está no portão dessa cidadela né, tem uma figura ali de um juiz, né, que no estoicismo chama de prohairesis, que é a capacidade de julgamento. Ela basicamente, eu vou conseguir entender, primeiro classificar o que eu estou recebendo de informação, se aquilo é bom ou mal, se é indiferente, e se aquilo deve entrar na minha cidadela ou não. Então, por exemplo, eu tenho vários filtros que passam na minha cabeça para cada conteúdo que eu recebo. Então, aquilo é verdade? Eu posso fazer alguma coisa sobre isso? O que está sendo falado, por exemplo, às vezes vem alguém falar de outra pessoa. Eu falo, cara, eu não me sinto confortável de falar sobre outra pessoa sem ter ela aqui. Então eu prefiro não falar. Né? Ou então, sim, eu prefiro que, né, você traga para aquela pessoa, mas assim, não venha fofocar de outra pessoa para mim. Uhum. Então ele passa por uma série de filtros, né, que vão me ajudando a entender o que eu deixo entrar na minha mente ou não. Interessante isso, porque quando eu trago muito psicólogo aqui, a galera da neurociência também, e de uma psicologia que, querendo ou não, da TCC, né, que surgiu do estoicismo. Sim. E basicamente todas as práticas da TCC, e que quando você vai fazer uma terapia e você vai ter os planos de ação, tem uma coisa que chamamos de o diário de pensamento, registro de pensamento. Cara, e é justamente isso. O pensamento ele vem, mas você analisa ele, tipo assim, o que eu posso fazer sobre isso? Na realidade, existe alguma coisa que prova que meu pensamento é real ou não? Entende? Aí você chega na conclusão que, sei lá, um pensamento que, o Ivan não tá gostando do programa, então sinto ansiedade e tal, não sei o quê. Mas tem algum indício que aquele pensamento é real? Posso fazer algo sobre isso? E tal. E aí você chega numa conclusão que não precisa estar se sentindo ansioso, não precisa estar tendo algum sentimento ruim ali na hora, né? Com certeza. E isso é você buscar recursos internos. Só que muitas vezes para você fazer isso você precisa ter o conhecimento, né? Você precisa desenvolver esse recurso, né? Por exemplo, você estava falando de não está gostando do programa e tal, e o que me comprova aquilo, né? Na psicologia você tem os vieses cognitivos, né? E tem uma coisa chamada viés de confirmação, que é a partir do momento que eu decidi algo ou cheguei a uma determinada conclusão, eu vou buscar argumentos que busquem embasar aquilo que eu decidi. Então, assim, por exemplo, eu vou lá e decido comprar um carro.
Enfim, eu vou dar até um exemplo melhor. Pega um adolescente no seu primeiro namoro. Geralmente a pessoa está falando, nossa, porque ele é incrível, ele ou ela é incrível, nossa, isso, aquilo. E a família olha e não consegue ver aquilo. Não consegue ver aquele brilho todo, né, que está sendo gerado. Então ele fala, não, mas ele, sei lá, vamos dizer que é uma pessoa que não demonstra afeto. Não, mas teve aquele dia que ele me falou tal coisa. Não, mas todos os outros momentos ele foi rude, ele te xingou, ele não foi carinhoso contigo. Não, mas aquele... Então, assim, isso é viés de confirmação, né? Eu estou buscando argumentos para confirmar a minha visão. No caso dos adolescentes, inclusive, tem um processo cerebral mais complexo, né? Enfim, que entra... O córtex pré-frontal não está desenvolvido ainda. Tem o processo de mielinização do cérebro, né? Que eles chamam de transformação do cérebro cinzento, né? Onde existe uma substância onde ele começa de trás para frente no cérebro e conforme essa substância ela vai fazendo esse processo de mielinização, a velocidade da comunicação ela é 3 vezes maior do que normalmente seria. E na adolescência, né, isso acho que vai até uns 24 anos, se não me engano, esse processo. E na adolescência ele ele passou pelo ponto da amígdala cortical. Então as emoções elas estão muito afloradas e o ser humano ela tem uma questão de pertencer a grupos e ter uma representação social, né? E uma delas tem a ver com você se mostrar como por exemplo, um par agradável, uma pessoa que, né, seria namorável, por exemplo, né? Ou que faz sentido fazer parte de um grupo. Então, assim, em resumo, você tem uma aptidão a ações emocionais e de reconhecimento de grupo muito maior na adolescência do que você, né, vai ter talvez com 30 anos, né, onde esse processo já se concluiu, porque exatamente o córtex pré-frontal, né, onde tem essa capacidade de raciocínio, ela ainda não passou por esse processo. Então, você tem 3 vezes mais velocidade para um processo de emoção e uma velocidade menor, que já é lento, né, diga-se de passagem, né, esse processo da razão, ainda mais lento por conta desse processo. Então, ele vai lá... Por isso que a gente é mais impulsivo, experimenta todas as drogas, enfim. Sim, e tem países que, inclusive, estão... Né, alguns já mudaram, inclusive, para considerar esse período da adolescência até essa idade, até uns 24, 25, por conta desse processo, porque as decisões que são tomadas, elas tendem a não ser as mais sábias exatamente por conta disso. Então, nesse caso da adolescente, ela ainda está sendo tomada por esse processo cerebral, né? Porque antigamente você achavam que isso era somente hormônios, né? É a época dos hormônios e tal, e agora, né, são pesquisas dos últimos anos, né, que mostram que tem esse processo, né, que antes não sabia. Então, para mim, isso é conhecimento. É um conhecimento que eu sou adolescente e eu sei que esse processo ele está acontecendo. Total. Então, como é que eu posso criar ferramentas ou outras formas para que eu não caia, né, nesse fluxo de ações pautadas principalmente na emoção, né, e, enfim, né, tem aquelas pessoas que né, fazem loucuras e fazem, né, besteiras assim por querer, né, ter uma aprovação social, enfim, coisas assim. Então... E tem pessoas que se sentem culpadas até hoje por coisas que fizeram na adolescência, quando ali, na verdade, você tinha pouco ou quase nenhum controle sobre suas decisões, né, cara? Tinha, porque você não desenvolveu musculatura ainda, né? Assim, e aí isso, obviamente, envolve muito personalidade e educação, né, que se recebeu. Então, assim, é muito comum encontrar pais que nunca deixaram o filho passar por nenhum tipo de dificuldade. Então, aquele que toda vez que tinha uma dificuldade, vai lá e resolvia. Ganhava presente, não sei o quê, ganhava tudo. E no momento de dificuldade, vai lá e resolvia. Isso faz com que não se desenvolva essa musculatura, né? E enquanto os pais ali estão protegendo os filhos dessas dificuldades, eles estão privando esse desenvolvimento que fatalmente vai acontecer quando eles forem, né, para uma vida adulta.
né? Quando você for talvez uma faculdade, primeiro trabalho, você vai enfrentar não só aquelas dificuldades, mas dificuldades maiores, das quais não há musculatura. E aí você vê, né, profissionais ali entrando que tem um nível de maturidade ainda muito baixo, né? E aí se tem esses efeitos aí emocionais, no ambiente de trabalho, isso afeta, enfim. Então isso, por exemplo, eu particularmente não só, a vida vai me trazer dificuldades, naturalmente, né, para qualquer pessoa, mas eu busco essa dificuldade justamente para me fortalecer. Tanto essas dificuldades mentais, né, quanto físicas, né? Por exemplo, eu fiz treinamento para maratona, né? Agora, no ano que vem, é um desafio lá que eu vou subir 12 montanhas, né, ao longo de 2 meses e meio, mais ou menos. Legal. Então, ele é um desafio que ele é físico, mas também ele é mental, né? Por exemplo, numa corrida, você está lá no 3º quilômetro, você, né, já está com dor no pé, você, cara, por que eu estou fazendo isso? Mas, né, qual que é o ganho? Então, assim, você precisa fazer entendendo, né, ter um trabalho mental muito forte, assim, de como isso se propaga, né? E no ambiente de trabalho também poderia ser dessa forma, né? Você tem outros desafios, só que eles são desafios diferentes, né? Então, a gente sair de uma posição de vítima e para uma posição de protagonista no trabalho e na vida, ele faz toda a diferença.